A comida lá vinha com um pedaço de dente dentro da comida. A comida vinha estragada. Pô, o cara me meteu com a porrada, cara, lá no banco 10. Porque eu fui beber água. A gente constrói sociedade com convivência. E esse modelo que a gente pratica é um modelo de isolamento. 10 dias sem ir ao banheiro, que tu entra, não sabe o que tá te aguardando quando tu sai do banheiro, até mesmo dentro do banheiro. Manter encarcerado alguém que é um pedaço de papel é diferente de manter encarcerado alguém que está na frente do juiz. Nós não podemos naturalizar que pessoas aguardem durante muito tempo presas ao julgamento. A polícia prendeu hoje 5 suspeitos de participar do ataque ao PP Mandela, no Complexo de Manguinhos, há 12 dias. Cristiano dos Santos Gregório, Renato Cipriano Gomes, Leonardo de Souza Reis, Johnny Pereira e Rodrigo da Silva Freire. Segundo as investigações, eles participaram do ataque ao PP Mandela em Manguinhos 12 dias atrás e foram reconhecidos por PMs. Eu vi meu filho sendo algemado, assim, ó, entrando no ônibus, e meu filho olhou pra mim e falou: mãe, você sabe que eu sou inocente. Eu vi a lágrima do meu filho, aquilo me doeu. Mãe, você sabe que eu não estava lá. Eu falei: eu sei, meu filho, eu sei que você não estava lá, você estava comigo, mas quem disse que você acredita em mim? Chegou a Polícia Civil lá, entendeu? Querendo arrombar a porta. Sem saber o que fazer, o que falar, entendeu? A gente fica indefeso. Pô, eu desejo pro meu pior inimigo aquele lugar ali, cara. É um lugar cavernoso, entendeu? Sinistro. Preso provisório é a pessoa que não tem a condenação ainda. Ela responde o processo, parte do processo privada da liberdade, quando em muitos casos poderia estar respondendo em liberdade. Qual é a finalidade da prisão provisória, da prisão que se dá no curso do processo? Evitar os chamados riscos processuais. Riscos de, no curso do processo, uma testemunha ser coagida, risco do réu fugir no curso do processo. Essa modalidade de prisão é uma exceção, e é uma exceção porque trata de um direito importantíssimo, que é o direito à liberdade. Todo mundo diz que as penas são pequenas, que os juízes são condescendentes. Isso é porque ninguém nunca passou um dia numa cadeia. Fiquei 6 dias e 6 noites dormindo em pé, que não tinha lugar para deitar. Meu único pensamento era acabar até com minha vida. Eu estava fazendo já 36 horas direto dentro de uma agência bancária, sem alimentação, e nisso eu fui sair para comprar, me aconteceu isso. Eu reclamando que estava me machucando, estava cortando meu pulso, e falava para mim: quero mais que tua mão seja decepada e fica calado antes que a gente faça outra coisa. Tiraram meu tênis, tiraram tudo que era meu. Eu não podia pisar no chão que estava escorrendo água de urina e fezes. Eu só paguei 1 ano e pouco a mais porque ela conseguiu recuperar alguns meses. Ela achou uns documentos lá que eu já tinha assinado, senão eu ia ter que pagar os 2 anos tudo de novo.
Hoje em dia há uma resistência muito grande, tanto da população, da sociedade civil, quanto de alguns membros do Poder Judiciário, em aceitar que a regra é a liberdade, que a prisão só se justifica em situações excepcionais. Prender como uma resposta de segurança, né? Uma cidade segura é uma cidade que prende muito, né? Que tem um alto índice de apreensões de pessoas, provavelmente, na cabeça de alguns, uma cidade segura. Quando, na realidade, a gente sabe que a segurança está ligada a muitos outros fatores. Então, a gente tem um Estado que investe cada vez menos em políticas sociais, e aí eu estou falando de educação, de trabalho, geração de renda, saúde, habitação, e investe muito mais no seu aparato punitivo e coercitivo, né? Pela primeira vez na história do Estado do Rio de Janeiro, as despesas com segurança pública passaram as despesas com educação. Então, a gente está seguindo um modelo que é super encarcerador, que vai levar a um encarceramento cada vez maior. Não só porque tem mais polícia, mas porque tem menos educação. O sistema de justiça criminal no Brasil, como em todo o mundo, ele apresenta uma série de distorções. Então, ele não ressocializa, ele não evita novos crimes. Por outro lado, a funcionalidade real desse sistema qual é? É potencializar a exclusão, é exercer um controle social sobre a população indesejada. A gente pode comprovar que há um genocídio, né, em andamento da população jovem, negra, do sexo masculino, aqueles que sobraram desse genocídio e que sobraram desse mercado são as pessoas, os jovens que estão sendo aprisionados hoje. Eu acredito que a gente está muito longe de ter um sistema de justiça que seja parte importante de um Estado democrático de direito. No Rio de Janeiro, mascarados promoveram novas cenas de vandalismo e violência esta noite. O grupo é acusado de promover quebra-quebra na cidade depois de uma manifestação dos professores. E no momento da prisão, era um momento de calmaria também, não estava mais tendo nenhum conflito entre policiais e manifestantes. E eu lembro que no ônibus alguns policiais ficaram brincando com a gente, né, dizendo que a gente tinha que ser bom de briga, porque senão não ia sobreviver na prisão. Uma das condições da soltura era ter comprovante de residência e de ocupação. Então, se a pessoa não tem comprovante de residência nem de ocupação, ela é mais culpada do que eu, por não ter feito nada. Na verdade, eu não confio nem na lei nem na justiça, eu confio nos meus privilégios, né? E outras pessoas que não têm esses privilégios, eu imagino, tento me colocar no lugar delas, que provavelmente paira essa sensação que qualquer desvio da normalidade, mesmo que não seja criminoso, vai ser punido. A questão da ordem pública, infelizmente, é o argumento mais utilizado para a fundamentação da decretação da prisão preventiva. Não há nada mais vago dentro do ordenamento jurídico do que a preservação da ordem pública. Quando um juiz diz que a liberdade do réu prejudica a ordem pública, ele tem que dizer por quê. Nessa era do hiperencarceramento, nessa era punitivista, o que nós temos é o judiciário aderindo ao punitivismo. E daí fica sem controle, porque daí nós temos um poder legislativo punitivista, populista, né, que se legitima politicamente pelo populismo, uma polícia altamente violenta e punitivista e um judiciário idem. Então não tem filtro. Para o Poder Judiciário, as conclusões, né, da autoridade policial, ela tem muito mais valor do que qualquer argumento da pessoa que está sendo acusada. Muitas vezes, o primeiro contato do defensor
com o acusado acaba sendo no dia da audiência. Antes da audiência, ele acaba tendo que se entrevistar ali às pressas, condições inadequadas, para saber qual é a versão da pessoa que está sendo processada. Meu pai tinha vários apartamentos, 3 carros na garagem. Casou com uma mulher lá, uma mulher era muito ruim, entendeu? Maltratava nós, quebrou minha cabeça, arrancou as unhas da minha irmã com alicate. Eu só passei reflexo do crime. Porque eu sou um cara que eu não sei se é ruim. Você, para ir no crime, você tem que ser um cara ruim. Falei, tudo bem, pode jogar aí que eu levo. Entendeu? Foi na hora que, eu botei o negócio em cima, a polícia veio. E o cara falou lá na frente da juíza que não, ele não tem nada a ver não. Eu que fiz isso, ele só... Mas por que então que eu fui condenado? Você vai deixar essa pessoa presa cautelarmente? Você vai inchar mais o sistema, você vai provavelmente profissionalizar uma pessoa que acabou de entrar na vida do crime, se é que entrou. Quando se impõe a prisão é após o julgamento, após toda a colheita de provas, após a instrução, após existir elementos que indiquem que aquela pessoa praticou de fato um delito e merece uma resposta proporcional e adequada ao que praticou. Não é proporcional se impor numa prisão cautelar, que é uma prisão baseada na dúvida, onde não há certeza da autoria, ainda não há uma sentença condenatória, um regime mais gravoso do que a pessoa receberá numa eventual sentença condenatória. Agora a gente tem, agora não tão recente, as leis das medidas cautelares, que também vieram com esse propósito, né, de restringir o uso do encarceramento provisório, trazendo medidas alternativas. No entanto, o que a gente verifica é que não reduziu. As medidas alternativas acabaram sendo aplicadas para aqueles sujeitos que ficavam em liberdade. Aquele sujeito que o juiz, diante de um pedido de prisão preventiva do Ministério Público, não aplicava prisão porque achava desnecessária, agora ele está aplicando a tornozeleira eletrônica. Que são critérios aparentemente objetivos, mas eles são muito subjetivos. Assim. O que diz de uma personalidade voltada para o crime, né? O que diz de um comportamento que vai abalar a ordem pública? Quem é o verdadeiro eu? Quem é essa pessoa que roubou ou assaltou porque estava com fome? É esse o verdadeiro eu? Não. E no caso do Edmilson, não vi um traço de agressividade. Ele só quer ter uma oportunidade que ninguém deu. Eu quero trabalhar. Liberdade. Quero ter uma família. Eu ia dormir lá, era a noite que eu conseguia dormir. Mesmo aqueles muros altos nos separando. Mas o nosso amor é tão forte que eu me sentia. Eu me via do lado dele lá. E era a noite que eu dormia lá no chão puro, lá. Duro, pernilongo, que ninguém, faltava pouco carregar a gente. Mas era a melhor noite que eu dormia. Se a gente pensar a trajetória dessas famílias, né, esse cumprimento dessa pena ou dessa punição invisível, ela começa desde o momento que ela recebe a notícia da prisão desse indivíduo, desse sujeito. Eu não abandonei ele pra nada, não tá nada de momento nenhum. Todo dia eu ia na Polinter. Leva lanche, leva tudo pra ele lá, todo dia. Foi pancada por cima de pancada.
Eu sei muito bem o que eu passei, eu não desejo para ninguém. Meu filho sofrendo, descalço. Fora o fato que, constitucionalmente, a gente sabe que a pena privativa de liberdade ela não deve passar da pessoa do condenado. E, na verdade, essa família cumpre pena junto com esse indivíduo. Eu estava fazendo era errado, sabia também que eu poderia sofrer o que eu sofri, mas tinha que ajudar ele lá dentro e ao mesmo tempo comandar a vida aqui fora, pagar as contas, sustentar nosso neném. A cela tinha disponibilidade para 6 pessoas. Só que quando eu cheguei tinha 14, teve uma época que tinha 17. Fora isso, a gente ficava 24 horas dentro da cela. Você não sabe de nada, é o que mais prejudica a gente. E como eu, tinha diversas outras meninas também que não sabiam de nada da família. Eles falam assim, você está disposta a ficar 8 anos presa? Assim, o pessoal lá do sistema. Eu não tenho visão nenhuma do que é a justiça, do que é a lei, do que são as penas, a quantidade. O encarceramento feminino ele é predominantemente por tráfico de drogas. Nós identificamos que 63,4% das mulheres estava presa por crimes relacionados à droga. É possível visualizar, né, a política criminal de drogas como essa espécie de carro-chefe da política criminal nacional, né, porque independente do direcionamento do controle social formal, mesmo nos casos de alteração legislativa ou de políticas de segurança pública para casos que não são relacionados às drogas, né, a política de drogas acaba espelhando e orientando. De um modo geral, as pessoas têm um pouco mais de respeito, atenção e sensibilidade a uma gestante. Né? Uma posição quase sagrada, né, da mulher grávida. Mas isso não acontece no sistema penitenciário. Uma presa deu à luz um bebê dentro da solitária sem qualquer tipo de ajuda. Esse caso aconteceu no presídio feminino Talavera Bruce, em Bangu. No dia 11 de outubro, a presa deixou a cela com o bebê no colo e com o cordão umbilical ainda preso ao corpo dela. Ela era uma presa provisória, aquela presa que ainda está respondendo ao processo, não era condenada. Como ela, muitas mulheres têm filhos dentro das unidades. Aconteceu que o caso dela veio um caso que foi a público. Essa é a grande diferença. São tantos os relatos de partos em celas ou em viaturas que é impressionante que não haja casos de mortalidade materna ou de bebês, né, nascidos nessas condições, ou há, e nós não sabemos porque não temos acesso a esses dados. E essa questão do encarceramento de mães com filhos pequenos também é uma coisa gravíssima e que acontece Brasil afora. Então, há pouco tempo atrás foi divulgado o caso de uma criança que já estava dando as mãos para ser algemada no momento que viu um guarda. Enquanto você está preso provisoriamente, é uma interrogação o dia que vai ser o seu julgamento. A outra interrogação é quanto tempo você vai permanecer preso nesse espaço ou se você vai ser absolvido, né? Então o processo de angústia, né? O processo de sofrimento e por vezes até de adoecimento desse indivíduo é muito maior. Tipo assim, um dia como se fosse uma hora. Um dia só, mas acontece muita coisa, parece que é uma eternidade. Parece que é 10 dias que está acontecendo tudo. Esqueci família, que se eu ficasse lembrando eu ia endoidar lá dentro. Eu esqueci tudo aqui fora. Eu só foquei lá dentro em Deus, pedindo a Deus para mostrar a realidade, mostrar a verdade, entendeu? Para provar a minha inocência. Só Deus que podia provar, pô, como provou. A sentença, né, ela tem o seu término,
mas parece que a pena da pessoa é perpétua. Esse estigma, ele é reforçado, né, pela própria mídia e pelo senso comum da sociedade. Tô desempregado, entendeu? Morando na casa dos outros. Fiquei uma faixa de 10 anos sem arrumar emprego. O meu esposo também, que acabou de sair também, tem 3 meses que tá na rua e tá sofrendo muita dificuldade de conseguir um emprego. É uma coisa que muda mesmo a vida da pessoa, cara. Uma coisa condenada é uma coisa que eu não fiz, cara. Quando eu saí, eu não podia ver uma viatura, que eu ficava com medo, entendeu? Não saía mais pra rua, ficava só dentro de casa. E tinha noite, passei noite até sem comer nada. Eu não saía do meu quarto. E eu fui perdendo o gosto de viver. Com isso eu fui até pra uma laje uma vez, tentei me matar. 4 dias depois de eu ter sido preso, o meu pai teve um infarto e faleceu. Demorei muito tempo a me recuperar, né, minimamente. Até hoje eu ouço o barulho das grades, cara. Às vezes eu tô dormindo aqui, pum. Às vezes eu ouço, tipo assim, por alto, confere, entendeu? Porque sempre tem, falou confere, tem que ficar em pé. Nós temos a impressão, eu acredito que até o próprio apenado ou a apenada tem a impressão de que o castigo dela está sendo muito maior do que o crime que ela praticou. Algumas mudanças já foram feitas, né? Por exemplo, as audiências de custódia. É o direito que o preso tem de estar em presença de um juiz, né, dentro de 24 horas do período do momento do que ele foi detido. Então ele olha o juiz no olho. Ele não fica de cabeça baixa, ele não foi moldado pelo sistema. E ele sabe, ele ouve do juiz por que ele não vai ser solto. Ou ele ouve do juiz que ele está sendo solto por isso, e que ele tem essas e essas condições para cumprir sob pena de essas consequências. E, especialmente, as audiências de custódia, elas não vêm sozinhas. Elas vêm acompanhadas de um serviço social, de encaminhamento para opções de emprego, de encaminhamento para que o preso ou a presa tire seus documentos, que muitas vezes as pessoas são presas sem sequer identidade ter. Então ela tem os seus pontos positivos, né? Ela tem conseguido liberar muitas pessoas, mas nós temos que caminhar ainda muito mais. Temos que ampliar o alcance da audiência de custódia, né? Das delegacias que trazem os seus presos e tornar esse projeto uma política pública. A questão da audiência de custódia, que deveria representar um novo, né, assim como a lei das medidas cautelares, de certa forma acabam trazendo aquela ideia de que tudo deve mudar para permanecer como está. Mas se não houver uma mentalidade de cultura, de entendimento dos problemas e de enfrentamento, essas mudanças não vão repercutir mudanças significativas no estado de coisas. A gente precisa democratizar o sistema de justiça, a gente precisa qualificar os gestores que estão nessas políticas, a gente precisa humanizar juízes, Ministério Público, defensores públicos, para as suas responsabilidades e para com o terceiro. Eu acho que esse é um desafio que todos nós devemos assumir. Há uma disputa ideológica, no final das contas. E porque a pessoa tem tanta convicção naquilo que ela sustenta, e vale para os dois lados, ela não tá aberta e nem passa pela cabeça de que pode ser diferente. Na verdade, ela é um ato de fé. A perspectiva de você poder construir um processo de responsabilização, ou seja, não é de impunidade, é de responsabilização com autores que praticaram delitos, mas que essa responsabilização possa ser cumprida, possa ser praticada, possa ser exercida de forma mais participativa, com controle social, ela é muito mais benéfica, ela é muito mais efetiva, ela é muito menos custosa para o conjunto da sociedade. Na prática, tem que ter uma renovação da mentalidade da nossa sociedade, de sermos mais humanos realmente. Hoje nós estamos tão preocupados, e até entendo, medo de violência, sermos assaltados dentro de casa, ficamos tão aprisionados na defesa de si, e nos isolamos de tal ponto, queremos ficar quase que numa redoma, numa ilha, e nós não olhamos que o outro, que é um ser humano também, só que pela sua história, pela sua situação, não conseguiu ter essa oportunidade, mas eu posso ajudar. Eu tenho um pouquinho aqui, então eu dou um pouquinho para ele lá e para que ele também cresça. E ele vai poder me ajudar também. Talvez seja utopia.
Mas enquanto que a sociedade não se debruçar nesse ponto e não chegar nesse caminho, nós vamos perecer muito com essa violência.